Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus, em mais esta nova manhã que Ele nos concede, continue sendo nosso objeto de alegria e de proteção. Quero só avisar-lhes que a partir de hoje nós estamos gravando essas mensagens em sugestão a o que nossa irmã Ana Patrícia fizera. Ela está lá na Austrália e está exatamente gravando essas mensagens, porque ontem, na sua sugestão, para que as pessoas, então, depois possam continuar revendo a mesma mensagem, ela vai produzir, então, isto, e depois vai ficar aí disponível para vocês, seus irmãos, quem você bem entender, quiser acessar. Então, de antemão, agradeço ao que ela está aí fazendo, e, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nesse instante, a pessoa que está responsável pela oração poderá fazê-lo, e em seguida nós retomaremos o texto de Atos, capítulo 27, dando sequência a esse momento, então, eu diria, tardio, né, e de alguma forma bastante sofredor da viagem que Paulo, então, aqui está percorrendo. Muito bem. Quem está responsável pode fazer a oração. Bom dia a todos, graça e paz, oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, neste momento, Senhor, mais uma pequena parte do teu povo se encontra reunido, Senhor, e queremos agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio de todas as manhãs poder nos alimentar, Senhor, da tua palavra. Dá-nos hoje, Senhor, o pão nosso de cada dia, que ele não falte na mesa de nenhum de teus filhos. Mas queremos te suplicar, Senhor, pelo pão espiritual, que ele nunca nos falte, Senhor, porque é através dele que nós chegaremos a ti. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Queremos pedir uma bênção especial sobre a vida do nosso pastor, que o Senhor continue o capacitando, dando-lhe saúde e vigor para que possa continuar com sua missão aqui na terra. E gratidão por compartilhar conosco tudo o que ele entende e passa para nós, que é tão difícil. Senhor, meu Deus, queremos que tua soberana vontade continue sobre nossa vida, hoje e sempre. É o que te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nossa abordagem ontem, deixamos, então, um instante com Paulo ali, já saindo de Sidom, costeando ali a ilha, portanto, de Chipre, né? E sentido exatamente a Itália, a Roma. Nessa trajetória, diversos, então, episódios ocorreram, e nós vamos, nesta jornada, acompanhando passo a passo, a fim de que, então, também possamos tirar as lições para a nossa vida. Ontem eu fui muito enfático de usar determinadas expressões, inclusive aí na ilha de Chipre, demonstrando que, na verdade, eles estavam ali amparados, né, sobre a proteção de Chipre, que não era uma linguagem, eu diria, bastante distinta do que vai acontecer com as demais ilhas que ele vai, de alguma forma, costeando, né? No caso da ilha de Creta, o mesmo, então, a mesma subjetivação aparece, né, sobre a proteção de Creta, sobre a proteção, portanto, ali de Chipre, e o que a gente precisa entender de que a ilha servia, portanto, de uma espécie de corredor de bloqueio para as correntes, então, dos ventos. Nesse instante, eu fiz, portanto, também um paralelo, chamando a atenção de que assim é a travessia da igreja nesta terra. Em alguns instantes, jogada, abalada por um canto e por outro, por ventos tempestuosos de doutrinas espúrias, de personagens dentro da igreja afetando-a, mas quem está ao leme desta nau
não perde batalha, não perde, portanto, nenhum dos desafios que sobrevêm à igreja, porque não estamos com o timoneiro na mão de um ser humano, mas na mão do nosso próprio capitão, Cristo Jesus. Então, nós podemos avançar, isso é uma verdade. Não obstante, temos de lembrar de que não avançamos igualmente por nossa experiência, mas pela confiança no poder de Deus. Essa trajetória aqui de Paulo, de alguma maneira, eu vejo uma espécie de paralelo com as últimas dificuldades da igreja nesta terra. E é nesse ponto que eu gostaria agora de chamar mais a sua atenção para as singularidades que ocorrem a partir do verso 7, capítulo 27 de Atos. Venha mais perto da Bíblia comigo, por favor, e procure o versículo 7. Vejam o que nós temos aí. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido. Eu queria apresentar exatamente um outro mapa aqui para vocês, a fim de que, então, tenhamos uma visão mais adequada daquilo que realmente está acontecendo nesta viagem bastante buliçosa, né, que Paulo está passando aqui. Então, só um momento para que eu possa disponibilizar aqui para vocês um mapa com uma visão, eu diria, talvez mais ampliada do que o outro que eu vos apresentei da outra vez, mas que a gente aqui vai entender onde está esse ponto singular chamado Quinido. Vamos aqui, que eu pego aqui para vocês, ok? Vamos ver se já está aí em tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui em tela cheia. Muito bem, acho que aí está. Continue. Então, veja o que nós temos aqui. Observem. Paulo saiu desse ponto aqui em referência, primeiro aqui embaixo, onde ele estava preso em Cesareia, e eu não vou mais avançar por essa direção, porque já o fizemos. Ele para aqui em, então, Sidom, exatamente onde recebe da parte de Júlio, o centurião, permissão para que pudesse receber tratamento de dignidade, respeito e apreço da igreja que estava nesta região. E daqui eles partem, vejam, costeando, portanto, a ilha de Chipre, porque aqui se tornava, portanto, uma espécie, que a gente poderia dizer, de amparo natural. Porque, do ponto de vista de um olhar comum, seria vir daqui e singrar as águas nesse sentido, portanto, leste. O que acontece? Que exatamente isso não poderia ser feito diante de todas as dificuldades que os mares de época possuíam, com ventos bastante distintos e embarcação bastante precária. Então, uma coisa somada à outra. Mas daqui eles partem, costeiam a ilha de Chipre, isso aqui nós já vimos, e há, portanto, um ponto aqui em referência. Acompanhe na Bíblia comigo, por favor, e depois a gente volta ao mapa. Veja o capítulo 27, e olha o que está aí. Nós estamos saindo, portanto, de Chipre, capítulo 27, verso 4, e aí veja o que ocorre. Achando ali um centurião do navio, em que lugar? Observe que esse centurião, ele é encontrado aqui, ou seja, o centurião encontra, portanto, aqui, no finalzinho da ilha de Chipre, um navio, que é esse daí chamado, então, Alexandria. Centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. E aí, veja o verso 6, diz que, neste ponto em particular, eles chegaram, portanto, a Mirra, na Lícia. Aqui ocorre, portanto, o que a gente chama dessa primeira parada, depois que eles saíram, portanto, de Sidom. Venha comigo, nesse ponto, e aqui, de acordo com o mapa, nós podemos encontrar onde foi esta parada. Observa, aí, então, em Mirra, na Lícia, território, portanto, aqui da Lícia, perto, portanto, da Panfilha, onde Paulo conhecia esse território muito bem, vocês se lembram disso. Eles aqui, portanto, mudam de barco. Um barco, portanto, aqui que vem de Alexandria, e vamos ver isso na Bíblia, no capítulo, portanto, 27, verso 38. Acompanha comigo o que é dito aqui. Lucas registra um detalhe muito importante. Venha comigo. Lucas, no texto de Atos, capítulo, então, 27, Lucas registra,
no versículo 38, algo interessante deste ponto que eu estou te chamando a atenção. Observa. Refeitos com a comida, aliviaram o navio e lançando o trigo ao mar. Qual é a importância aqui, pastor? É que o navio que vinha, portanto, deste ambiente chamado, portanto, Alexandria, navio de Alexandria, era um navio cargueiro, um navio, portanto, de transporte de alimentos. Então, o que eu estou querendo que você atente é só isto, que daqui eles embarcam neste navio, os prisioneiros embarcam neste navio, porque o barco que eles saíram, portanto, lá de Cesareia, não era um barco, então, forte o suficiente para fazer esta, então, viagem tão longa. Era um barco bastante, eu diria, precário. E aqui em Mirra, já, então, há essa transposição. Ele sai, portanto, do barco e entram neste outro. Só que este outro era um barco de transporte de alimentos, o que implica dizer que, com mais as 276 pessoas ali presentes, a carga, então, de trigo ali, o barco estava bastante pesado. E um barco, para o suporte, portanto, de tudo isso, certamente bem mais equipado. Não percam de vista isso. Isso ocorreu aqui em Mirra. Agora voltem para a Bíblia, capítulo 27 de Atos, versículo, portanto, 7 em diante. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, vamos aqui um pouquinho, acompanha aqui, olha cá, Quinido está aqui em cima, tá vendo? Observe que Lucas registra que esta viagem até chegar aqui foi dolorosa, foi uma viagem, portanto, bastante com dificuldade. Eles chegaram de frente a Quinido. Por que o ponto de referência a Quinido? Porque é um local conhecidíssimo, né? Porque por essa área, Paulo esteve presente diversas vezes, quando, então, na costa, ele pregara nesse território chamado da Ásia Menor. Não esqueçam disso daqui. O que acontece aqui em Quinido, que é interessante a gente atentar? É que, não sendo permitido prosseguir, estou em Atos capítulo 27, verso 7, por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta. Veja, eles então, diante dessa situação, observe, eles se deslocam sobre a proteção da ilha de Creta, porque os ventos aqui, esta cordilheira, né, de ilhas aqui, poderia exatamente impedir que os ventos se tornassem mais fortes. E é diante dessa situação que eles partem, né, para poder, então, adiantar a viagem. Mas há um detalhe aqui, na altura de Salmona, que é o que, saindo daqui de frente de Quinido, onde eles haviam parado, nós não sabemos especificamente qual foi exatamente esse porto aqui, não é? De frente de Quinido. Historiadores têm muitas dificuldades em identificar isso daqui, mas, pela arqueologia atual, alguns sugerem, portanto, que este porto aqui, que está de frente de Quinido, fora, portanto, inundado mais tarde, coisa dessa natureza. Bem, deixando de lado essas parafernálias, então, da arqueologia, avancemos no mapa um pouquinho mais. Observe, eles então viajam, e aí Lucas registra isto, não é? Que sobre a proteção da ilha de Creta. Então, entenda o que está acontecendo aqui, como ocorreu aqui em Chipre. Muito bem. Qual é o ponto de referência aqui que eu gostaria de atentar? E aqui tirar o mapa de sua frente para a gente voltar para algo mais, eu diria, de revelação especial. Observe o que é dito. Na altura de Salmona, então, eles ficaram mais ou menos, veja, Salmona está aqui, é outra ilha. Então, eles pararam neste ponto aqui da ilha de Creta, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado, portanto, Bons Portos. Sai daqui e vem para este lado. Então, veja que eles estão costeando a ilha de Creta até chegar, portanto, a este lugar aqui chamado Bons Portos. Aqui eu preciso parar para, então, chamar a sua atenção para outra coisa. E eu quero fazê-lo encerrando, portanto, esse ponto aqui deste mapa, para que a gente volte para a Bíblia
com segurança diante do que a gente tem aqui destas informações solenes. Muito bem. O que nós temos? Pare um pouquinho e agora vamos para a Bíblia, mais uma vez. Diz assim: costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado os Bons Portos, perto do qual achava a cidade de Lacéia. Então, geograficamente, Lucas está dando diversas informações aonde de fato é que eles estavam. E aí vem um detalhe, verso 9. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga. Que carga? De trigo. Não esqueça que o navio não era o mesmo que eles estavam. E veja bem, da carga e do navio, mas também de nossa vida. Aqui vem um ponto. Está evidente que Paulo tinha bastante consciência, seja pela experiência pessoal, seja por alguma revelação que Deus lhe dera, que não era prudente partirem de onde eles estavam, que haviam, portanto, chegado ali a Bons Portos, ali deveriam ficar. E Paulo tentou persuadir a sua igreja de época, aqueles que lá estavam, portanto, de alguma forma, sem saber, guiados pelo, eu diria, o profeta de Deus e, ao mesmo tempo, portanto, o grande pregador de época. Mas a igreja de época não quis ouvi-lo, achando que era mais fácil compreender na tecnologia, agarrar-se, portanto, eu estou fazendo aqui o que eu chamo de um paralelo, não é, entre o conhecimento de Paulo, do ponto de vista espiritual, e o conhecimento técnico daqueles que estão conduzindo o navio. De alguma forma, a gente tem algo aqui em paralelo à igreja. Há aqueles que confiam, portanto, como diz o sábio Salomão, em cavalos. Há aqueles que confiam na tecnologia e há aqueles que confiam na sua própria expertise, em sua própria, então, experiência de vida, deixando de lado a revelação do Senhor. Quando Paulo sugeriu que não partissem, que permanecessem em Bons Portos, ali, então, no território que nós já ouvimos no mapa, Paulo estava, de alguma forma, agarrado a algo muito forte. E aí, quando a gente usa, portanto, o versículo 10 e diz: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, isso pode ser o verbo aqui, atentar, o verbo vir, atentar para uma questão de alguma revelação que ele tivera, ou então de sua própria experiência de vida, que as coisas que ali estavam, portanto, sendo, de alguma maneira, desembocadas, descortinadas diante deles, não era algo que deveriam avançar para mais distante, porque ali, pelo menos, tinha um certo tipo de proteção. Porque se nós somarmos, desde o momento que eles chegaram, portanto, ali à região da Sicília e da Panfilha, quando pararam, portanto, em Mirra, e ali, então, fizeram o transporte para o barco, o novo barco, partiram e chegaram, portanto, ali até a região de fronte de Quinido, ali a coisa já começou a ser revelada que a travessia não seria muito adequada. Mas, mesmo assim, avançaram. O vento não era, então, a favor, era contrário. Isso vai, portanto, fazendo com que o barco vá perdendo força. Porque você deve se lembrar que aqui não tem motor. O barco não era, então, a vapor. O barco, portanto, não havia motor por essa época. Tudo era por velas. E aí, se o vento está contrário, como é que esse barco pode, portanto, cingrar as águas? Pesado, com toda a carga de trigo e daqueles, então, prisioneiros. E vejam, sem que nós esqueçamos que aqui era um barco de transporte de carga, não era um barco de transporte de, então, prisioneiros. Por que estou insistindo nisto? Para você ver o desconforto e a travessia tediosa que Paulo está aqui enfrentando desde os dias que saíra lá atrás, então, de Cesareia. Agora, é necessário que, quando isto aparece aqui, a gente pare um pouquinho e reflita. A que a igreja vai dar atenção? A que a igreja vai, ou melhor, a quem a igreja vai ouvir?
No momento que Paulo disse que, então, estaria em risco a carga, mas também nossa vida, Paulo se põe na mesma situação. Sabe o que isso acontece? Melhor, sabe o que isso demonstra para todos nós? Que em muitos momentos a igreja para ouvir gente experiente, quando não para ouvir mensagens diretas do Senhor, todos sofremos, mesmo aqueles que não somos culpados pela situação particular da decisão equivocada de sua liderança, de seus, então, eu diria, administradores. Quando um administrador toma uma decisão que é contrária à vontade de Deus, quando um administrador toma uma posição que não está em consonância com a revelação especial, o espírito de profecia, a igreja sofre, e ele também sofre, porque ele não fica fora da atuação, ou melhor, da consequência de sua decisão equivocada. E isso demonstra para a gente que inocentes e culpados sofremos diante de situações equivocadas quando são tomadas. Isso implica dizer, senhores, senhoras, meus irmãos na fé, que a gente precisa ter bastante confiança em Cristo para não perder a fé diante de decisões equivocadas que nossa igreja tem tomado ao longo de sua história. E diante disto, nós temos as consequências advindas para todos nós, para aqueles que tomaram as decisões equivocadas e para aqueles que nem participamos de decisão nenhuma, mas sofremos as consequências. E na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, há diversas situações equivocadas que geraram problemas sérios para a igreja. Eu vou tratar de um episódio bastante conhecido, mas que talvez a narrativa histórica é conhecida, não a narrativa, o que a gente chama espiritual, que está por trás das cenas, então, ali do fogo de Battle Creek. E eu gostaria que você atentasse para estar conosco aqui amanhã, porque isto será um ponto muito mais abrangente para entender que decisões podem levar inocentes a sofrimento. Quando Paulo chama a atenção, e não é ouvido, para onde, portanto, o centurião vai se voltar? Veja o verso 11. Mas o centurião, quem é o centurião? Aquele lá que está sobre a ordem dele, ou melhor, debaixo da ordem dele, todos os prisioneiros. E Paulo era um destes, Lucas estava presente, não perca de vista que Aristarco também, mas é necessário atentar aqui que esse centurião dava mais crédito a quem? Ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Sabe, aqui gera aquela informação costumeira do senso comum, que às vezes é tomada como se fosse ciência, né? Como se fosse revelação. A voz, portanto, de um não pode se fazer como ponto de partida diante dos conselhos de muitos. Observe que Paulo era um, mas aqui para onde o centurião se voltou, observe, deu crédito ao piloto e ao mestre do navio. 3, em detrimento de 1, você deve entender essa linguagem aqui. Se ouvir a coletividade, e quem era a coletiva aqui? Os 3, estavam mais, então, em segurança a dar crédito aos 3 do que, de fato, a 1. Não, esse é sempre do contra, não é assim que a gente escuta muitas vezes, mas não, esse sempre pensa diferente, é melhor a gente, então, nem ouvi-lo, nem contar com ele. Lembra, portanto, do rei, quando diz, no caso lá de Josafá, e aí, tem algum profeta aqui que realmente possa nos dar a direção se a gente vai ou não vai para a batalha? O que é que o rei, portanto, responde? Não, tem um aqui, mas só fala o contrário daquilo que a gente quer ouvir. E muitas vezes, a coletividade é tomado como ciência, é tomado, portanto, como sendo a voz de Deus? Não. No meio, portanto, dos conselhos, a sabedoria. Se os que são conselheiros estão submissos à vontade de Deus. Mas se não estão, se estão apenas fazendo coro ao desejo do líder, isto não significa que Deus está aprovando algo ali, porque a decisão é coletiva, mesmo diante de uma voz que seja contrária. A gente tem de aprender, nessa jornada aqui, lições muito profundas para a nossa igreja e para a nossa própria vida. Quando nós paramos para ouvir o conselho, portanto, de outros,
a gente tem de avaliar se esse conselho não é uma bajulação ao que você mesmo quer, e diante dessa situação você se agarra ao que você já havia definido. E aí as consequências vão vir, mas os inocentes sofremos, mesmo sabendo que a decisão foi tomada equivocada. Mas você é diante, portanto, de uma igreja, muitas vezes, que se reúne numa comissão e diz, não é da forma como nós queremos, não queremos como fulano está dizendo. Só que muitas e muitas vezes, a decisão da comissão está equivocada. E aquela pessoa que estava, portanto, fazendo talvez com que nós enxergássemos o que não havíamos enxergado, por capricho, por agarrar a decisão particular, tomamos a posição e as consequências vêm. Meus queridos amigos e irmãos, nossa lição nesta manhã, não use do argumento costumeiro de que, então, a voz do povo é a voz de Deus, porque não é. O vox populi, o vox dei, essa expressão em latim, não significa que, de fato, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus numa condição, quando Deus, de fato, foi ouvido, e não quando a vontade humana foi posta e se chama a Deus para legitimar o que ele nunca, então, havia aprovado. Portanto, neste ponto, Paulo estava correto, porque ele havia tido algo em especial. E é necessário que nós atentemos que, no futuro, desses versos que nós vamos tomar mais à frente, a gente vai entender que, de fato, o que tem aqui como vejo que a viagem vai ser trabalhosa, não era apenas uma intuição. Era algo, portanto, que Deus havia despertado em Paulo. E a gente vai ver isso quando ele chega na ilha de Malta, porque há um discurso que Paulo vai fazer ali, e ele retoma este episódio. O que implica dizer que ali havia um porta-voz de Deus, que o Senhor falava diretamente com Paulo, e a vida daquelas pessoas estava sobre, de alguma forma, a sua responsabilidade. Mas ele não era o responsável para conduzir a nau. Você entende aqui algo em particular sobre a nossa igreja? Muitas e muitas vezes, como membro de igreja, você olha para mim e diz assim, mas por que o pastor não toma uma decisão? Veja, às vezes o pastor quer tomar uma decisão. Às vezes o pastor está vendo que a situação é aquela mesma que deveríamos prosseguir. Não obstante, há decisões superiores a ele. Há posições superiores a ele. E que às vezes não é razoável a gente abrir, porque vocês não entenderão. E não entenderão porque vai achar que o pastor se acovardou. Não, ele não se acovardou. É que, às vezes, para não sofrer mais gente, prefere o pastor sofrer a acusação de que se acovardou do que tomar uma decisão e mais gente vir sofrer. Então, a gente tem de entender que, como líder, a gente aprende, diante das dificuldades, a engolir, muitas vezes, sapos com as perninhas rasgando, eu diria, as nossas entranhas. Mas é preciso atentar que alguém superior a nós, nosso bendito e amigo Espírito Santo, está vendo o que está acontecendo e vai modificar as coisas, vai preparar uma igreja para o retorno do Senhor Jesus a essa terra. Mas ele fará uma obra que não é nossa. Ele chama e toma nas mãos as próprias decisões, porque sabe que sempre vai ter, como diz Ellen White no livro Testemunhos para Ministros, página 300, sempre vai ter gente querendo dominar a obra, mas a obra não está nas mãos dos homens. Eles podem, em decisões equivocadas, levar a igreja a sofrimento, e ao longo da história do adventismo tem sido assim. Mas a igreja do Senhor chegará ao final como coluna e baluarte da verdade, porque o ouvido que, na verdade, escuta as orações dos santos, não é de um mestre-sala, ou de um mestre de um navio, ou de um capitão humano. Cristo Jesus está o leme de sua igreja. Embora ela esteja nessas águas tempestuosas, ela vai chegar ao fim sem salva. Portanto, permaneça, continue crendo de que Deus conduz a sua igreja, de que o Senhor conduz o seu povo, apesar das decisões equivocadas que muitas e muitas vezes são tomadas no nosso meio. Aqui, em particular, eu gostaria, portanto, de terminar esta manhã te chamando a atenção para o versículo 12. Não sendo porto próprio para invernar, que porto, né? Ora, os bons portos, aonde eles estavam parados,
não sendo porto próprio para hivernar, a maioria deles quem? Não só, observe, não só o capitão, o centurião, o mestre do navio, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. O que é que a maioria decidiu? Não, vamos embora, a gente chega. Cuidado, cuidado com as sugestões da maioria, porque isto não é e nunca foi caminho de tomada de decisão baseado, portanto, na coletividade. Não, o maior número decidiu, isto agora terá a bênção de Deus. Não é assim que funciona. Que Deus te ajude e me ajude igualmente a termos sensibilidade espiritual, a enxergar as coisas como de fato elas devem ser e não como nós queremos que elas sejam. Permitir que o Espírito de Deus nos imbua de sensibilidade, sensatez, de intrepidez, muitas vezes, e em outras tantas, de humildade, para aceitar que a gente não sabe tudo e que Deus, na sua misericórdia, conduz pessoas para nos dar recados, para nos apelar a sermos, portanto, submissos. Lição nesta manhã: aprenda, mesmo diante da maioria, a se perguntar se a decisão da maioria está em consonância com a palavra de Deus. E se não está, amigo, fique com a palavra de Deus. Este é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua mão repouse sobre a tua igreja, sobre estes que aqui estamos, com o objetivo de compreender um pouco mais a tua palavra, ser conosco. E nosso amigo Espírito Santo nos ajude, sempre, sempre, a sermos humildes e mesmo diante de decisões equivocadas, não perdermos nossa fé naquela que é a menina dos olhos do Senhor, a sua igreja. Mesmo diante de decisões que fazem pessoas sofrerem, que fazem pessoas sofrer, mesmo diante de decisões que fazem inocentes sofrer, eu te suplico misericórdia para que possamos chegar a um lugar onde, de fato, a nossa nau esteja protegida pela mão soberana do nosso Deus. As águas, Senhor, têm sido tumultuadas e, em muitos momentos, nós nos assustamos, como tua igreja chegou a um estado deste. Mas eu te suplico misericórdia. Te suplico perdão para aqueles líderes que perderam de vista a compostura, o respeito à tua palavra, o bom senso, a sensatez, mas, acima de tudo, têm perdido de vista a influência e a situação tão distinta que nós temos nessa igreja, que é o olhar e a submissão aos textos do Espírito de profecia. Deus, tu destes luz para esta igreja. Portanto, faça com que, de fato, ela compre colírio para enxergar aquilo que não tem enxergado. E que este, que é o nosso amigo colírio, o Espírito Santo, nos faças ver a verdade, de sorte que possamos avançar e avançar pelo teu poder. Dá-nos um dia de paz e de segurança em tua palavra. Pedimos-te no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, meu amigo Edemar, quem fará a oração amanhã? Bom dia, pastor. Amanhã é a irmã Érica do Pina, pastor. Muito bem, dona Érica. Amanhã você nos apresentará diante do Senhor.